Bora falar de futebol! O Palmeiras venceu na altitude, resultado histórico, resultado para colocar realmente na conta de um número muito ruim do futebol brasileiro em La Paz, de maneira positiva. E como o Palmeiras contribui para isso, né? É muito interessante, eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Vencer na altitude é raríssimo, mas para o Palmeiras nem tanto, né? Uma vitória, inclusive, que, na minha concepção, o técnico Abel Ferreira conseguiu resumir muito bem em uma frase, mas eu vou trazer, claro, tudo isso no detalhe. A frase do técnico Abel Ferreira é: sacrifício e esforço dos atletas e inteligência tática dos jogadores. Achei excepcional o resumo, mas explica pouco do que foi o jogo, e o jogo merece uma explicação, sim, pela grande atuação do Palmeiras. E tem um jogador em especial na parada que merece destaque, e eu sempre disse aqui, quem acompanha o canal do Fragoso sabe muito bem que no ano passado ele terminou muito criticado, ele terminou com muita gente dizendo que talvez fosse hora de negociar, sendo o artilheiro do time na temporada com apenas 23 anos de idade. E nessa temporada vem mostrando que tem tudo para ser importante no elenco. Ele pode não ser o cara, ele pode não ser, melhor dizendo, o principal atleta. Ele pode não ser aquele cara que vai assumir toda a responsabilidade nos momentos mais complicados, mas ele está em desenvolvimento. E ele pode no futuro vir a ser essa peça. Quem sabe nesse ano já, aos 24 anos, muito jovem. Mas o fato é que ele se mostrou muito importante mais uma vez. Você sabe de quem eu tô falando, né? Se não sabe, eu te conto já no vídeo. Porque agora eu vou me apresentar pra galera que tá chegando no canal do Fragoso pela primeira vez. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você tá assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar em 100 mil inscritos até o final do ano, hein? Estamos em mais de 78 mil. Então, clica no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito. E já clica no botão do lado. Tá vendo esse sininho aí? Ele ativa as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo especial para você com uma análise sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E além disso, às sextas-feiras tem uma live às 11 da manhã, 11h30, ali pertinho do meio-dia, pra gente bater papo ao vivaço. Quem manda no tema da live? Tem ideia? Você, é claro, pelo chat. Já clica no like para me dar uma moral e não esquecer. Show? Bora pro tema do vídeo, olha só. A gente tem que falar sobre a inteligência tática. Para começar, e o primeiro tempo teve muito a ver com essa parte da frase. Inteligência tática dos jogadores. E o Abel, na entrevista coletiva, ele fala da inteligência tática dos jogadores, mas evidentemente que a inteligência tática dos jogadores e da comissão técnica. Porque é muito importante, quando se joga na altitude, compreender que o físico não será o mesmo, compreender que a principal arma do time da casa tem a ver com a velocidade da bola e, se não houver essa principal arma à disposição, o time vai buscar os lados do campo. E impressionante como o técnico Abel Ferreira conseguiu, com a inteligência tática dos jogadores e a inteligência tática da comissão técnica, travar a criatividade do Bolívar ao longo de todo o primeiro tempo. Um primeiro tempo em que o time do Palmeiras tá mais fresco. Tá sentindo os efeitos da altitude? Tá, mas ainda não está desgastado. E a partir daí, o Abel optou por deixar o Facundo e o Flaco como dois jogadores que pressionariam os atletas do Bolívar no momento em que o Palmeiras estivesse marcando baixo, porque sabia que eles poderiam se enrolar com a bola. No mais, o Estevão ajudaria o Emiliano e o Aníbal, dois camisa 5, a fechar o corredor central, tirar as opções de passe e também tirar a possibilidade da finalização de média distância, a finalização de fora da área, porque na altitude o ar é rarefeito. Se o ar é rarefeito, a bola encontra menos resistência no ar. Ou seja, um passe ele vai ser mais rápido do que em outra condição de temperatura e pressão, porque no nível do mar ele vai enfrentar mais resistência. No ar rarefeito não, a bola vai mais rápido. E um chute de longa distância pode fazer com que o goleiro não chegue a tempo. Porque o goleiro, primeiro, está acostumado com outra bola que não é a da Libertadores. Segundo e mais importante, não está acostumado com ar rarefeito. Não está acostumado com a velocidade da bola no ar rarefeito, que é maior do que o normal. Sendo assim, você precisa travar
as finalizações de média distância e impedir que essa equipe tenha liberdade para dar bons cruzamentos que cheguem a alguém dentro da grande área. Então o Abel colocou esses cães de guarda, digamos assim, da meia-lua, como eu citei, Emiliano, Aníbal e também o Estevão, e tinha 3 zagueiros para impedir que os cruzamentos saíssem na cabeça de jogadores que estivessem na grande área com facilidade. Gomes, Fux e Piquerez. Esses 3 eram zagueiros, com Giai pelo lado direito, Vanderlan pelo lado esquerdo, sendo alas, que travariam ou gerariam problemas para quem fosse cruzar. Então você tinha sempre alguém gerando problema para quem tentasse finalizar de média distância, sempre alguém gerando problema para quem tentasse cruzar e dentro da grande área, 3 jogadores de estatura alta para impedir que alguém recebesse um cruzamento ou um passe ali dentro com tranquilidade. Com isso, o Everton passou o primeiro tempo inteiro com apenas uma grande defesa a se fazer, que acabou virando 2 por conta do rebote. Uma cabeçada que de fato entrou e no rebote a empurrada para o gol que ele foi buscar do lado esquerdo muito rapidamente. Isso que o Bolívar insistiu em cruzamentos, foram 18 no primeiro tempo. Mas só esta jogada gerou perigo de verdade ao Everton. Chutes de fora da área, que seriam a principal arma se houvesse espaço, praticamente não aconteceram porque não houve espaço. Foram 4 tentativas, só uma sem bloqueio. Apenas o Patito Rodrigues conseguiu finalizar de média distância sem um bloqueio. Os outros 3 chutes, as outras 3 tentativas foram bloqueadas antes da bola chegar à linha de fundo ou ao goleiro Everton, por algum jogador de linha. A estratégia foi perfeita. E contou com Flaco Lopes, inspiradíssimo, muito ligado para recuperar e para brigar por bolas no campo de ataque. Não à toa, ofensivamente, o Palmeiras buscou a marcação alta em alguns momentos, mas a marcação um pouco mais fechada, travando opções de passe. E com isso, fazendo com que os 2 zagueiros não soubessem o que fazer com a bola, para que tanto Facundo quanto Flaco atacassem esses caras. E deu certo. Por quê? Quando optou por passes longos, o Palmeiras chegou no que desejava. Foram 30 tentativas de passes longos no primeiro tempo. 12 deram certo. Chegaram num jogador do Palmeiras. Mas é fato que o que realmente chamou a atenção foi o Flaco Lopes, que o Richard Rios chegou a brincar no Instagram do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras havia postado uma foto do Ronaldo Fenômeno e não do Flaco, na foto do Flaco mesmo. E vale o elogio, porque veja só, os lances de perigo do Palmeiras têm tudo a ver com o Flaco. O primeiro gol, roubada de bola do Flaco naquela situação que eu citei, com toda a equipe do Bolívar marcada, travada, os 2 zagueiros sem saber o que fazer com a bola, o Flaco atacando, conseguindo roubar, driblando o goleiro e colocando a bola na rede. O segundo gol sai numa roubada de bola do Flaco e mesmo com a decisão errada dele de tocar para o Facundo com o Estevão livre de frente para o gol, o Facundo ainda consegue achar o passe para o Estevão empurrar para o gol, mas tem mérito do Flaco de novo na roubada de bola. E tem uma outra jogada, que é a mais perigosa sem ser gol, em que o Flaco rouba a bola, acelera pela direita, consegue limpar o zagueiro e toca para o Facundo, dentro da grande área, dominar, bater de canhota na trave. Seriam 3 gols, com 3 participações diretas do Flaco aí, no primeiro tempo. Isso sem contar que o Palmeiras teve o Gomes furando uma bola num cruzamento de bola parada, que não houve a repetição do lance na transmissão, mas eu não sei se estava impedido como foi marcado, porque o Gomes perdeu aquele gol. Mas é fato que o Palmeiras foi mais perigoso do que o Bolívar e mereceu sair vencedor do primeiro tempo, por ter travado bem qualquer arma da altitude, ter conseguido lidar bem com o desgaste da altitude e ter sido muito eficaz nas oportunidades que criou, de acordo com a sua própria estratégia. E aí, a gente vai mergulhar no segundo tempo, onde o Palmeiras tem de lidar não só com os efeitos da altitude, mas com os efeitos da altitude aliados ao desgaste natural de um jogo.
Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou colocar aqui na tela o meu professor de inglês, o Teacher Jay, @oTeacherJay no Instagram. Às segundas e quartas-feiras eu tenho aula com ele, de inglês. Mas você pode ter aula com ele em outros horários, tanto de inglês quanto de espanhol. Professor bilíngue, aulas online e particulares, voltadas para o seu objetivo. Tá sabendo? Não é aquela história de, eu vou entrar num curso certinho de apostila. Não. Qual é o seu objetivo? O meu, por exemplo, é falar bem de futebol em inglês. É falar bem, jornalisticamente, sobre futebol em inglês. Qual é o seu objetivo? Pode ser uma viagem, pode ser algo envolvendo o seu trabalho. Ele vai preparar algo especial para você. Vocês vão bater um papo e aí ele vai montar. Você precisa disso em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Ele prepara para você de acordo com o que você desejar. Show de bola, né? Entre em contato lá com o Teacher Jay no Instagram, @oTeacherJay. O QR Code tá na tela. Show? Bora voltar pro vídeo, olha só. No segundo tempo, esse desgaste natural que pega o jogador, atrelado aos efeitos da altitude, ele naturalmente acaba gerando uma queda muito grande no desempenho, além do esfriar do intervalo. Os jogadores esfriam, isso é absolutamente natural. Além do próprio Bolívar se jogar mais à frente por conta do placar, 2-0. Além do próprio Bolívar colocar um ponta no lugar de um meia e com isso fazer com que a equipe entrasse numa postura em que colocava 4 jogadores dentro da grande área com mais 2 abertos, eram 6 atacando a última linha. E aí o Palmeiras precisou se ajustar e nesses ajustes não se encontrou. Atrelado ao desgaste, atrelado ao esfriar do intervalo, atrelado ao desgaste natural da altitude que o Bolívar não sente. E aí, em 15 minutos, basicamente, o Everton precisou fazer uma boa defesa num cruzamento, bate-rebate na área, finalização, ótima defesa, uma boa defesa numa pancada de fora da área. E aí, o Bolívar conseguiu meter a bola na rede num cruzamento com o Fábio Gomes de cabeça. Depois, o Estevão passa mal e entra o Maurício. Só prova como a equipe passava a sentir muito mais os efeitos da altitude com o desgaste natural que eu citei. E o Bolívar continua em cima e num novo cruzamento, aos 69 minutos de jogo, acaba empatando a partida. O que gera confiança e o que mexe com o Palmeiras. Mas o balde de água fria acontece na hora certa para o técnico Abel Ferreira, que já mexia no time para ajustar o encaixe. E além do balde de água fria, o Palmeiras encaixou a marcação que precisava. Para se ter uma ideia, o Palmeiras tem, aos 73 minutos, uma jogadaça do Flaco, em que ele, mais uma vez, brilha na construção e solta para o Facundo. Facundo que estava no segundo ataque do Palmeiras no segundo tempo, aos 73 minutos. O segundo tempo começa nos 45, tá? Aos 73, o Palmeiras conseguia só o seu segundo ataque. No primeiro, a construção foi um tiro de meta do Everton nos primeiros minutos do segundo tempo para o Facundo brigar com o zagueiro, bater e o goleiro fazer uma defesaça. Para se ter uma ideia de como o Palmeiras estava desorganizado, mas não por uma desorganização simples, tática. Ali era por conta do sofrimento, do desgaste e da melhora do Bolívar em relação ao posicionamento do seu ataque. Mas esse balde de água fria mexeu demais com o Bolívar, que passou a ficar mais nervoso, passou a ficar mais tenso, tomar mais decisões erradas, errar mais passes, errar mais cruzamentos. E o goleiro Everton não precisou mais trabalhar de fato. O Palmeiras levou até os 97 minutos de jogo o Bolívar da maneira como quis. Cansado, desgastado, muito mais do que no primeiro tempo. Com o Bolívar com muito mais posse de bola. Com o Bolívar se aproximando mais da área, mas sem conseguir gerar o perigo que gerou nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. E isso tem muito a ver com as mexidas do técnico Abel Ferreira. Veja só as mexidas do técnico. Benedetti no lugar de Vanderlan. Vanderlan não vinha bem no jogo. O Benedetti é um zagueiro muito alto que elevou a estatura para impedir que o Palmeiras seguisse sofrendo com os cruzamentos. E o Piquerez, que é lateral esquerdo, passou a fazer a função por lá. Sendo um homem que, se precisasse entrar na grande área para igualar
o número de jogadores que estavam atacando a grande área era alto também, tanto que foi o terceiro zagueiro no primeiro tempo. Bruno Fux, pelo lado direito, acabou desgastado saindo, jogador mais lento, para entrar o Felipe Anderson, que marca bem, mas também tem o ataque na sua essência. E isso gera preocupação para o lado do Bolívar, que não tinha mais um zagueiro para encarar ali, mas tinha sim um atacante com capacidade de marcação que poderia dar escapadas. Além de Lucas Evangelista e Alain, com a saída do Martínez e também do Facundo, com o objetivo de preencher mais o meio-campo, renovar naturalmente o ânimo e renovar o gás na altitude, porque o Facundo estava muito desgastado, não é um jogador que desgastado vai ajudar tanto na marcação quanto o Alan ou o Lucas Evangelista, que por mais que sentissem os efeitos da altitude, estavam descansados, e o Emiliano Martínez muito desgastado também. Sendo assim, o Palmeiras conseguiu reforçar o meio-campo, colocar mais uma peça pelo lado direito para trabalhar justamente a preocupação do Bolívar e recompor o gás por ali, e além de tudo aumentar a sua zaga. Com isso, travou o Bolívar, que teve muita posse de bola no segundo tempo, mas não conseguiu colocar a bola na rede. E o Palmeiras ainda teve o Flaco recebendo um passe do Gomes, soltando para o Facundo colocar a bola na rede, que por pouco estava de fato impedido o Flaco, mas mais uma vez apareceu bem, e o próprio Felipe Anderson no último lance do jogo, disparando pela direita e cruzando, mas cruzando mal para o Maurício. O fato é que funcionou muito bem o sacrifício no segundo tempo, diante da inteligência da comissão técnica. E funcionou muito bem a inteligência tática dos jogadores e da comissão técnica no primeiro tempo para abrir vantagem e para conseguir também segurar o Bolívar. Na minha concepção, sacrifício, inteligência tática, eficácia e Flaco inspirado. Essa é a combinação dos históricos 3 pontos na altitude. São 11 vitórias de brasileiros em toda a história em La Paz. 3 do Palmeiras. Em 1974, contra o Deportivo Municipal, 1-0 Palmeiras. Em 2020, contra o mesmo Bolívar no Hernando Siles, 2-1 Palmeiras. E agora em 2025, 3-2 Palmeiras. Números fantásticos de 11 vitórias de brasileiros em 43 jogos em La Paz. 3 são vitórias do Palmeiras. Um Palmeiras que sofreu só uma derrota nas últimas 27 partidas em solo estrangeiro pela principal competição do continente, pela Libertadores. Somando 20 vitórias, agora 21 e 5 empates. Os números são espetaculares. No total, o Palmeiras alcançou 51 vitórias atuando fora do Brasil pela Libertadores. Para se ter uma ideia, é o brasileiro com mais resultados positivos no exterior na história da competição, seguido pelo Grêmio e pelo Flamengo, os dois com 32 vitórias. O Palmeiras tem 51. Impressionantes números, impressionante a inteligência tática, impressionante o sacrifício, e agora, daqui para frente, vai ser interessante entender quais serão os próximos passos de Abel, porque o desgaste de uma sequência com viagem para o Sul, viagem para o Nordeste, viagem para altitude, jogo no Castelão, jogo no Hernando Siles, para um duelo contra o Bahia. Quais serão os danos desse elenco castigado pelo calendário? Já são muitas perdas, hein? Mas isso é assunto para depois. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, a sua análise também, o seu olhar em relação ao vídeo, elogio, crítica, fique super à vontade, o espaço é todo seu, sempre em alto nível e com educação. Conto com você se tornando membro do canal, hein? Apoie mensalmente esse trabalho que eu faço diariamente por aqui, clique no botão Seja Membro e além disso, não se esqueça de clicar no like, nesse joinha que está aqui embaixo e no hype. Esses 2 botões são muito importantes para mostrar para o YouTube que o vídeo é bom e aí a plataforma manda para mais gente. Inscreva-se no canal, não se esqueça, bora para os 100 mil juntos ainda nesse ano, hein? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.